Artigo 796. O prêmio no seguro de vida será conveniado por prazo limitado ou por toda a vida do segurado. Parágrafo único. Em qualquer hipótese, no seguro individual, o segurador não terá ação para cobrar o prêmio vencido, cuja falta de pagamento nos prazos previstos acarretará, conforme se estipular, a resolução do contrato, com a restituição da reserva já formada ou a redução do capital garantido proporcionalmente ao prêmio pago. Artigo 797. No seguro de vida, para caso de morte, é lícito estipular-se um prazo de carência, durante o qual o segurador não responde pela ocorrência do sinistro. Parágrafo único. No caso deste artigo, o segurador é obrigado a devolver ao beneficiário o montante da reserva técnica já formada. Artigo 798. O beneficiário não tem direito ao capital estipulado quando o segurado se suicida nos primeiros 2 anos de vigência inicial do contrato ou da sua recondução, depois de suspenso, observado o disposto no parágrafo único do artigo antecedente. Parágrafo único. Ressalvada a hipótese prevista neste artigo, é nula a cláusula contratual que exclui o pagamento do capital por suicídio do segurado. Artigo 799. O segurador não pode eximir-se ao pagamento do seguro, ainda que da apólice conste restrição, se a morte ou a incapacidade do segurado provier da utilização de meio de transporte mais arriscado, da prestação de serviço militar, da prática de esporte ou de atos de humanidade em auxílio de outrem. Artigo 800. Nos seguros de pessoas, o segurador não pode subrogar-se nos direitos e ações do segurado ou do beneficiário contra o acusador do sinistro. Artigo 801. O seguro de pessoas pode ser estipulado por pessoa natural ou jurídica em proveito de grupo que a ela de qualquer modo se vincule. Parágrafo 1º. O estipulante não representa o segurador perante o grupo segurado e é o único responsável para com o segurador pelo cumprimento de todas as obrigações contratuais. Parágrafo 2º. A modificação da apólice em vigor dependerá da anuência expressa de segurados, que representem 3/4 do grupo. Artigo 802. Não se compreende nas disposições desta seção a garantia do reembolso de despesas hospitalares ou de tratamento médico, nem o custeio das despesas de luto e de funeral do segurado. Capítulo 16. Da Constituição de Renda. Artigo 803. Pode uma pessoa, pelo contrato de constituição de renda, obrigar-se para com outra a uma prestação periódica a título gratuito. Artigo 804. O contrato pode ser também a título oneroso, entregando-se bens móveis ou imóveis à pessoa que se obriga a satisfazer as prestações a favor do credor ou de terceiro. Artigo 805. Sendo o contrato a título oneroso, pode o credor, ao contratar, exigir que o rendeiro lhe preste garantia real ou fidejussória. Artigo 806. O contrato de constituição de renda será feito a prazo certo ou por vida, podendo ultrapassar a vida do devedor, mas não a do credor, seja ele o contratante, seja terceiro. Artigo 807. O contrato de constituição de renda requer escritura pública. Artigo 808. É nula a constituição de renda em favor de pessoa já falecida ou que nos 30 dias seguintes vier a falecer de moléstia que já sofria quando foi celebrado o contrato. Artigo 809. Os bens dados em compensação da renda caem, desde a tradição,
no domínio da pessoa que por aquela se obrigou. Artigo 810. Se o rendeiro ou censuário deixar de cumprir a obrigação estipulada, poderá o credor da renda acioná-lo, tanto para que lhe pague as prestações atrasadas, como para que lhe dê garantias das futuras, sob pena de rescisão do contrato. Artigo 811. O credor adquire o direito à renda dia a dia se a prestação não houver de ser paga adiantada no começo de cada um dos períodos prefixos. Artigo 812. Quando a renda for constituída em benefício de duas ou mais pessoas, sem determinação da parte de cada uma, entende-se que os seus direitos são iguais, e, salvo estipulação diversa, não adquirirão os sobrevivos direito à parte dos que morrerem. Artigo 813. A renda constituída por título gratuito pode, por ato do instituidor, ficar isenta de todas as execuções pendentes e futuras. Parágrafo único. A isenção prevista neste artigo prevalece de pleno direito em favor dos montipios e pensões alimentícias. Capítulo 17. Do jogo e da aposta. Artigo 814. As dívidas de jogo e de aposta não obrigam o pagamento, mas não se pode recobrar a quantia que voluntariamente se pagou, salvo se foi ganha por dolo ou se o perdente é menor ou interdito. Parágrafo 1º. Estende-se esta disposição a qualquer contrato que encubra ou envolva reconhecimento, novação ou fiança de dívida de jogo, mas a nulidade resultante não pode ser oposta ao terceiro de boa-fé. Parágrafo 2º. O preceito contido neste artigo tem aplicação ainda que se trate de jogo não proibido, só se excetuando os jogos e apostas legalmente permitidos. Parágrafo 3º. Excetuam-se igualmente os prêmios oferecidos ou prometidos para o vencedor em competição de natureza esportiva, intelectual ou artística, desde que os interessados se submetam às prescrições legais e regulamentares. Artigo 815. Não se pode exigir reembolso do que se emprestou para jogo ou aposta, no ato de apostar ou jogar. Artigo 816. As disposições dos artigos 814 e 815 não se aplicam aos contratos sobre títulos de bolsa, mercadorias ou valores, em que se estipule a liquidação exclusivamente pela diferença entre o preço ajustado e a cotação que eles tiverem no vencimento do ajuste. Artigo 817. O sorteio para dirimir questões ou dividir coisas comuns considera-se sistema de partilha ou processo de transação, conforme o caso. Capítulo 18. Da fiança. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 818. Pelo contrato de fiança, uma pessoa garante satisfazer ao credor uma obrigação assumida pelo devedor, caso este não a cumpra. Artigo 819. A fiança dar-se-á por escrito e não admite interpretação extensiva. Artigo 820. Pode-se estipular a fiança, ainda que sem consentimento do devedor, ou contra a vontade. Artigo 821. As dívidas futuras podem ser objeto de fiança, mas o fiador, neste caso, não será demandado senão depois que se fizer certa e líquida a obrigação do principal devedor. Artigo 822. Não sendo limitada a fiança, compreenderá todos os acessórios da dívida principal, inclusive as despesas judiciais, desde a citação do fiador. Artigo 823.
A fiança pode ser de valor inferior ao da obrigação principal e contraída em condições menos onerosas, e quando exceder o valor da dívida ou for mais onerosa que ela, não valerá senão até ao limite da obrigação afiançada. Artigo 824. As obrigações nulas não são suscetíveis de fiança, exceto se a nulidade resultar apenas de incapacidade pessoal do devedor. Parágrafo único. A exceção estabelecida neste artigo não abrange o caso de mútuo feito a menor. Artigo 825. Quando alguém houver de oferecer fiador, o credor não pode ser obrigado a aceitá-lo, se não for pessoa idônea, domiciliada no município onde tenha de prestar a fiança, e não possua bens suficientes para cumprir a obrigação. Artigo 826. Se o fiador se tornar insolvente ou incapaz, poderá o credor exigir que seja substituído. Seção 2.